essa ideia de liberdade a todo custo para adultos tem que acabar. Essa perspectiva de que tudo é liberado e etc. é a parte do liberalismo que permitiu com que a cultura woke avançasse, né? E aí já vamos entrar no tema aqui. Recentemente, recentemente não, faz um tempo, eu arrumei uma tretinha lá no Twitter porque eu fiz uma thread sobre um artigo que eu li, se eu não me engano, da American Association of Economics, que é uma das maiores revistas acadêmicas de economia do mundo, uma das mais respeitadas por uma das melhores econometristas do mundo. E essa econometrista, ela conseguiu comprovar uma causalidade entre a redução da taxa de natalidade do brasileiro por causa de novelas da Globo. Só da Globo, novelas da Globo. Claro, não é uma redução muito grande, tipo assim, a novela da Globo não reduziu 50%, foi 7%. Mas você tem que entender que isso está comprovado econometricamente, que novelas da Globo tiveram uma influência na redução de 7% da taxa de natalidade do brasileiro nos últimos 20 anos, se eu não me engano. Não à toa saiu aí o último censo do IBGE. A gente teve, as nossas projeções é de que a gente teria, se eu não me engano, 10 milhões de brasileiros a mais do que a gente teve. Então, assim, imagina, se novela da Globo pode ter uma influência tão grande em como as pessoas, em como as mulheres ou os casais decidem ter filhos, imagina todo o resto. Imagina a internet, imagina todos os serviços de streaming, imagina tudo que a gente é bombardeado por informação e entretenimento a todo momento hoje. Então, se só novelas da Globo na década de 90, porque esse estudo analisa, se eu não me engano, na década de 90 até 2000, algo assim. Se na década de 90 a Globo teve uma influência tão grande assim, o que todos os serviços de streaming hoje, o que toda a internet, a Apple, a Microsoft, todas elas que são ligadas a essa agenda ESG, todas as universidades do Brasil propagam isso nos seus cursos de administração, nos seus cursos de economia, todas elas. Então, o que toda essa influência é capaz de fazer e, tipo assim, qual que é a estratégia deles para mudar essa cultura? E como que a gente pode rebater isso? Agora eu queria primeiro fazer logo uma resposta aqui. Perguntaram quem é o especialista canadense. O nome dele é Kenneth Zucker. Kenneth Zucker. Podem procurar aí, Dr. Kenneth Zucker. Ele foi um baita especialista lá em Toronto, Canadá. Durante décadas foi a principal voz nisso e foi demolido pelo cancelamento woke. Só agora, uma coisa, Orlando. Teve um cara que mandou ali, o Franco Suíço, correlação não é causalidade animal. Uau, cara. Uau, correlação não é causalidade. Uau. Tipo assim, você falou agora o postulado mais básico de qualquer um que estuda o básico de estatística. Você não precisa nem estudar econometria para saber isso. É óbvio que correlação não implica causalidade. Agora, você tem coeficientes de correlação, você tem heterocedaticidade, você tem várias coisas para medir e determinar que é muito provável que exista uma causalidade, e é isso que a econometria faz. E a gente está falando de uma das melhores econometristas do mundo. Ela simplesmente não... novelas da Globo e redução da taxa de natalidade. Pronto, acabou. Não, ela diferenciou por vários fatores, renda, onde a TV Globo estava tava maior em determinadas áreas urbanas. E, cara, não vem lacrar assim com coisa básica, velho. Não vem. Eu tô falando de uns artigos de uma das melhores econometristas do mundo, de uma das revistas econômicas mais respeitadas do mundo. Não é qualquer coisa, não. Então é óbvio que correlação não implica causalidade. Você acha que ela não sabe disso? Você acha que uma das melhores econometristas do mundo não sabe que correlação não implica causalidade? Pelo amor de Deus, né, irmão? Ô Batista, ontem eu estava conversando com o Bisotto sobre isso. Teve uma trade que fizeram no Twitter, e assim, respeito tranquilamente todo mundo que fez a trade e tal, mas assim, eu achei extremamente básica e que não se sustentava em pé. E um dos argumentos era o princípio do dano, a questão da liberdade e o princípio do dano
Aí eu falei com o Bisotto, eu disse, poxa, será que a pessoa que escreveu isso não parou pra pensar que qualquer pessoa que pegou um livro na vida, um livro na vida, já não conhecia essa coisa do princípio do dano, e que isso já está, de algum modo, dado assim como algo superado dentro das novas dinâmicas, sabe? Mas falta também um pouco da humildade intelectual. Mandar assim... Eu não sou um grande especialista, longe disso, eu gosto de ler muito. Mas eu já vi gente discutindo com especialistas como se fossem um nada. Chega assim para fazer uma pergunta e a pessoa não faz uma pergunta, a pessoa faz uma Sim. uma É o que mais tem assim, na na internet, pessoa. né? É o que mais tem. Agora, quando eu queria falar uma coisa sobre a questão de como que tem essa influência, seja das redes sociais, televisão, etc. Na revista passada saiu mais um ensaio meu falando sobre a influência das redes sociais na geração Z. E, assim, teve gente que falou aqui, TDAH, a pessoa já nasce com. Não. Você está lendo o que para falar isso? A pessoa pode nascer com TDAH, mas também se desenvolve. Pesquisas já demonstraram isso. E a influência das redes sociais no desenvolvimento de TDAH está sendo algo muito estudado, e diversos estudos já apontam isso. O TikTok é um dos principais responsáveis hoje pelo déficit de atenção. Então, a gente tem que entender que há uma influência externa muito grande, e dentro desse contexto todo que a gente está falando aqui agora sobre disforia de gênero, etc., sim, o caso de rede social também tem um grande componente, uma grande influência nisso. Ainda que não seja determinante, ele é influente.